Salve, salve! Mais uma vídeo, mais uma aula de IA na educação. Então, esse é o nosso sexto vídeo, né, do nosso curso. A gente veio falando sobre a história da IA, sobre otimização, né, como que a IA resolve problemas por meio de atalhos, né, soluções focando principalmente em meteorística, né. A gente depois viu duas aulas sobre aprendizado de máquina, com ênfase no aprendizado supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço. E na última semana, no último vídeo, falamos sobre IA generativa, né? E agora, nesta semana, neste vídeo, a gente vai entrar mais na prática, né? De utilizar o prompt, de fazer as consultas nas IA generativas atuais. Aí, retomando então, a gente viu na semana passada que a generativa é o ramo da IA capaz de criar novos conteúdos a partir de grandes volumes de dados, né? Esse é o treinamento que é utilizado para IA generativa. E aí, com isso, é capaz de produzir textos, imagens, sons, vídeos e até códigos-fontes que imitam, né, a criação humana, né, a criação de conteúdos. E aí, como exemplo, os principais que tem para utilizar, os principais hoje em dia, ChatGPT, o Gemini, ChatGPT da OpenAI, Gemini do Google e o Grok, né, do X, do antigo Twitter. Provavelmente as três IA generativas mais usadas. Tem várias outras, claro, né? E vocês mesmo devem conhecer diversas outras, utilizar diversas outras. A gente fez no vídeo da semana passada apresentando também o Sora, né? O Vel 3 do Google, tem diversas outras para criação de música também, né? Criar música eu gosto, eu acho legal criar música com IA generativa. Tem algumas ferramentas interessantes para isso, tá? Bom, então vamos voltar aqui para o slide agora. Ó. Nós temos aí que o trabalho docente, que é o que nos interessa aqui, né, na licenciatura, envolve diversas etapas, como planejar a aula, criar materiais, adaptar conteúdos a diferentes níveis de alunos, elaborar atividades avaliativas, preparar recursos didáticos. E essas tarefas, ela exige realmente bastante tempo, energia, e aí é um tempo que o professor tem que dedicar nesse planejamento, nessa preparação, na criação de material. E claro, cada vez mais direcionado, personalizado aos alunos, melhor, mais efetiva vai ser. E aí pode utilizar, a gente pode utilizar, e na verdade até vou acrescentar a palavra deve utilizar, as ferramentas mais modernas, o que inclui obviamente a generativa, a nosso favor, para a preparação das aulas, para a preparação de conteúdo, para a gente reduzir o tempo despendido necessário nessas etapas, para que o tempo que nós retiramos dessas etapas a gente possa focar no que de fato interessa, que é o cuidado aos alunos, uma atenção mais personalizada, enfim, e criar tempos para outras atividades que a gente também tem, né? Atividades administrativas, enfim, algum outro tipo de atividades no nosso trabalho. Beleza? Então, dito isso, a IA generativa surge como uma ferramenta que pode apoiar nesse processo do professor, não substituindo a criatividade e olhar pedagógico do professor, mas funcionando como um assistente digital, que sugere ideias, cria rascunhos, acelera a produção de conteúdos. Então, para que essa colaboração ela seja eficaz, pessoal, é fundamental que a gente conheça o conceito de engenharia de prompt. Acho que vocês talvez já tenham ouvido falar, quem não ouviu, não se preocupa, a gente vai entender. Afinal, a forma como a gente formula as instruções que a gente vai passar para essas ferramentas de IA generativa, elas influenciam diretamente a qualidade do resultado. Então, a nossa comunicação com a ferramenta, ela tem que ser efetiva, tem que ser a melhor possível para que a ferramenta entenda, para que ela possa nos dar como resposta aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente deseja. Isso não é nenhuma novidade, né? Porque a comunicação, ela por si só, a ideia da comunicação ela tem que ser efetiva, né? Entre o emissor e o receptor. Nesse caso, o receptor, quando a gente dá uma instrução, dá uma ordem, é a IA generativa, a gente é o emissor. Quando ela responde para a gente, ela responde sendo o emissor e a gente o receptor. E essa comunicação, que é uma mão de via dupla, tem que ser efetiva. Tanto no que a gente está comunicando, pedindo instrução, como a resposta que a gente espera que a IA generativa
nos dê. Então, essa comunicação eficaz é muito importante. Então, a partir daí, a gente entende o conceito da engenharia de prompt, que é o conjunto de técnicas usadas para formular instruções, que são os prompts, como a gente escreve, de maneira estratégica, a fim de obter da IA respostas mais úteis, claras e adequadas ao objetivo do usuário, neste caso, o professor, né? Então, um prompt nada mais é do que o comando, o texto, a pergunta que a gente faz para a generativa, como o ChatGPT, Grok, Gemini, etc. Então, o que acontece? Como eu acabei de falar, né, para vocês. Assim como uma pergunta mal formulada pode confundir um aluno quando a gente vai fazer uma questão, comunicar ao aluno, um prompt mal escrito, um texto, um comando para IA generativa mal escrito pode gerar respostas vagas ou imprecisas, incorretas, não de acordo com aquilo que a gente espera ou necessita. Então é importante frisar essa última palavra, essa última frase que está no slide. Ó. A qualidade da resposta da IA generativa, nesse caso é a ferramenta, depende da qualidade da pergunta. E quem pergunta? A gente, né? Então aqui ó, o foco dessa aula é vocês entenderem a melhorar o prompt, a pergunta, a instrução que a gente vai fazer para as IAs generativas, tá? Então esse é o foco, o principal objetivo dessa aula e que é o que a gente vai direcionar. Para isso, a gente vai ver quatro princípios importantes que para serem utilizados no prompt, né? No prompt de instrução que a gente vai passar para a generativa. Então, o primeiro princípio é a contextualização. Então a gente precisa contextualizar, contextualizar o que a gente precisa. Então, o que é a contextualização? É explicar para a IA quem é o público, o nível e o objetivo. Então, por exemplo, aqui um exemplo de um prompt ruim. Explique o que são frações. Colocar na IA generativa lá no ChatGPT. Explique o que são frações. O que seria um prompt melhor, já contextualizado? Ó, explique o que são frações para alunos do 6º ano do ensino fundamental, usando exemplos como pizzas e chocolates. Está contextualizando, né? O objetivo é tornar o exemplo, o conceito fácil de visualizar. Então, ó, a ideia é, de fato, melhorar a resposta, fazer a IA generativa entender o que nós estamos precisando, contextualizando a nossa demanda e dando instruções mais claras, precisas, dentro de um contexto, do que a IA precisa nos responder. Então, se perceberam como muda? Deixa eu colocar no slide de novo para vocês observarem. Perceba como muda, né? O texto que vai no prompt, né? De uma maneira bem sucinta e genérica para um contexto, né? Contextualizando de acordo com a necessidade. Então, o primeiro princípio importante aí é a contextualização. O segundo, o detalhamento. O que é o detalhamento? Especificar como a resposta deve ser apresentada. Então, olha só, o que seria um prompt sem detalhamento? Faça um resumo sobre a Revolução Francesa. O que seria um prompt mais detalhado, com o detalhamento? Faça um resumo sobre a Revolução Francesa em tópicos. Já está dando um detalhe aí. Ó. Apresenta para mim em tópicos. Por exemplo, poderia ser em texto corrido em formato de parágrafos, mas está pedindo em tópicos. E ainda acrescenta mais informação dentro de detalhes, detalhamento está sendo pedido. Divida em causas, princípios, principais eventos, e consequências. Use frases curtas. Apresente um formato de tabela com 2 colunas, onde uma coluna é o tema e a segunda coluna é a descrição. Então, olha só a diferença, né? A gente viu primeiro que é importante contextualizar e agora é importante também dar o detalhe, né? Dar detalhes, detalhamento que a gente está esperando. Então, o princípio que vocês começam a observar aí é que, de fato, a ideia da engenharia de prompt é a gente melhorar a nossa comunicação com a ferramenta, com a IA generativa, para que ela tenha mais informações do que a gente necessita da nossa consulta. Beleza, um próximo princípio é a exemplificação. Então, a exemplificação é, de fato, dar o exemplo.
Então, dar a IA generativa, né, um exemplo esperado como guia para guiar a resposta dela. Então, o que seria um prompt sem exemplo? Crie um quiz, uma atividade, né, um quiz sobre ecossistemas. O que seria um prompt com exemplo? Olha a diferença. Crie um quiz sobre ecossistemas para alunos do 8º ano. Cada questão deve ter 4 alternativas. Inclua o gabarito. Modelo esperado. Olha aí, o exemplo é o modelo esperado, né? Pergunta: qual é a principal fonte de energia para os ecossistemas terrestres? Aí dá lá 4 alternativas, onde as alternativas são numeradas, entre aspas, né? A, fecha parênteses, B, fecha parênteses, C, fecha parênteses, D, fecha parênteses, e ainda no final indica a resposta correta, qual é a resposta correta. Então está mostrando para a IA generativa como a gente quer como resposta. Ele poderia colocar lá as respostas como 1, 2, 3, 4, 5, ou números romanos, ou letras maiúsculas, e a gente está indicando, não, eu quero assim. É assim que eu vou colocar para os alunos, ou vou copiar e colocar numa prova, e enfim, de acordo com o modelo que a gente quer. O exemplo é para isso, para mostrar para a IA generativa como que a gente quer o formato da resposta, né, no caso dessa quiz, dessa avaliação, que a gente deseja, que a gente quer até para facilitar. A gente copiar e colar, não tem que ficar copiando e depois editando para formatar de acordo com o que a gente quer, para a gente já retornar com o modelo esperado. E o quarto princípio aqui que eu quero mostrar para vocês é o princípio de iteração, tá? Iteração, não é interação, é iteração mesmo lá da programação, né? De laço, é de repetir, iteração de repetição. E aí o que acontece? O primeiro, a gente vai ficar repetindo, né? Acrescentando informações. Então, o que é a ideia? Ajustar o prompt depois de ver a resposta. Então, a gente faz uma consulta, por exemplo, escreva uma história sobre reciclagem. Se a gente fizer essa consulta, escrever isso no prompt, no chat GPT da vida, possivelmente a resposta do chat GPT vai ser uma história longa e pouco atrativa para crianças. Porque a gente não deu um contexto, não deu exemplo, não deu, enfim, não deu as informações necessárias aí, né? Não deu detalhes, não deu detalhamento, né? Porém, se a partir da resposta que ele deu, a gente colocou lá, escreva uma história sobre reciclagem, vai aparecer uma história meio vaga, genérica, não adequada para crianças, e aí a gente, na sequência, escreve de novo para. É no mesmo chat, claro, tá? No mesmo chat. Escreve de novo para IA. Reescreva a história sobre reciclagem em até 200 palavras, com 2 personagens, uma garrafa plástica e uma latinha, em tom divertido com falas dos personagens. E aí ele vai fazer uma história mais curta, porque a gente delimitou até 200 palavras, vai ser mais lúdica, porque a gente está falando em tom divertido, deu um contexto lá de quem são os personagens e está direcionando para o público infantil. E aí o que acontece? Ele vai apresentar, então, como resultado, uma resposta mais adequada. E se a gente não gostar, é importante a gente interagir. Coloca lá, não gostei do final, altere o final. Aí ele vai dar outra resposta. Você, também não, eu não gostei desse final, mude, dá faça um novo final. Ele vai fazer um novo final. Aí você pode falar, altere um dos personagens para tal coisa. Ele vai fazendo os ajustes. Então, essa iteração é importante. Mas lembrando que tem que ser no mesmo chat, tá? Tem que ser no mesmo chat, porque senão ele perde o histórico da conversa, que é a construção dessa iteração, tá? Então é isso, esses 4 princípios são, acredito que os princípios principais, mais importantes da engenharia de prompt para a gente ter uma comunicação efetiva, uma comunicação de fato eficaz, funcional com a IA generativa, tá? Bom, agora vamos para exemplo de prompt, né? Então, o primeiro exemplo, um exemplo aqui, ó. Vamos criar uma tarefa. Uma tarefa. O que é a tarefa aqui? Ó? A ideia da tarefa é o que o que a IA generativa deve fazer. Então, a estrutura de um bom prompt. O que a IA generativa deve fazer. Então, a gente vai construindo, tá? Eu quero que vocês observem que a gente vai construindo aos poucos aqui. Não é que esse é o exemplo pronto. Então, vamos lá. O primeiro a gente vai colocar: crie um plano de aula de geografia. Essa é a tarefa básica. Crie um plano de aula de geografia.
Só que, claro, a gente já viu pelos princípios, pelos bons princípios de engenharia de prompt, que isso aqui está meio vago, né? Mas a gente vai construindo. Então, essa é a tarefa básica. Eu sempre penso, quando for fazer um bom prompt, primeira coisa, qual que é a tarefa que a IA generativa tem que fazer? Então, um exemplo aqui, cria um plano de aula de geografia. Qual que é o contexto? O que é o contexto? Definir para quem o material vai ser usado. Então, a primeira coisa, ó, a gente vai estar falando ali, para atribuir um papel à IA. Ou seja, você é um professor de geografia do ensino fundamental, ou atue como um professor de geografia do ensino fundamental. Então, está falando para a IA o contexto de como ela tem que realizar essa tarefa. Ó, você é um professor de geografia do ensino fundamental. E estamos colocando lá ainda, ó, público, alunos do 9º ano do ensino fundamental. Então, contextualizando, ó, essa tarefa que está sendo passada é destinada a alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o tema da aula? Qual que é o tema? Geografia do Tocantins. Eu quero que você apresente clima, relevo, rios e economia. Então, ó, juntando com do slide anterior, que é a tarefa, e esse contexto já melhora bem o prompt. Mas a gente não para por aí. Tem o formato. Como que é o resultado? Qual que é o formato? Como que deve ser formatada a resposta? Olha só, apresente o plano de aula em uma tabela, com as colunas objetivos, conteúdos, metodologia, recursos didáticos e avaliação. Se você não quiser a tabela, tudo bem, tira, muda, pede o formato, mas a gente está especificando o formato que ela deve aparecer. Então, ó, juntando tudo isso, temos lá a tarefa, né? A gente tem o contexto e agora o formato. E aí, para finalizar, vamos adicionar umas informações adicionais, né? Os detalhes adicionais, que são as informações extras que melhoram a resposta. Ó, essa aula tem um tempo de 50 minutos, a linguagem tem que ser simples e clara, incluir pelo menos uma atividade prática que conecte o conteúdo com a realidade dos alunos. A gente pode até informar mais, dar informações qual que é essa realidade dos alunos, tá? Quanto mais detalhes, obviamente, melhor. Sugira uma pergunta de reflexão para encerrar a aula. Então, observa que, como eu falei antes, o princípio básico é dar mais detalhes possível para IA generativa. Nesse caso, dando a tarefa, contextualizando, mostrando o formato, a formatação da resposta que a gente quer e dando detalhes adicionais. Então, diante dessa construção que a gente foi fazendo, o prompt completo ficaria isso daqui, ó. A gente pode colocar esse prompt completo na IA generativa para ver o que vai acontecer. Ó, você é um professor de geografia do ensino fundamental. Crie um plano de aula de 50 minutos para alunos do 9º ano sobre geografia do Tocantins, clima, relevo, rios e economia. Apresente o plano de aula em tabela, com as colunas objetivos, conteúdos, metodologia, recursos, didática e avaliação. Use linguagem simples. Inclua pelo menos uma atividade prática que conecte os alunos à realidade, exemplo, pesquisa sobre rios ou economia do município, e finalize com uma pergunta de reflexão para os alunos. Então, esse prompt, ele é um prompt bem mais completo, né, do que simplesmente criar uma aula sobre geografia do Tocantins, é bem mais amplo, bem mais detalhado, e a gente pode ver, vamos dar uma olhada, né, como que obtém de resposta. Eu vou pegar esse prompt e colocar, então, no chat GPT para a gente testar. Beleza, ó. Copiei, colei o prompt completo, coloquei no chat GPT aqui e vamos ver o que a gente vai obter de resposta. Olha aí. A resposta é: aqui está um plano de aula de 50 minutos sobre a geografia Tocantins para alunos do 9º ano, estruturado conforme solicitado. Então tá aí a tabela. Na primeira coluna, os objetivos. Na segunda coluna, conteúdo, né, os conteúdos, clima, relevo e rios. A metodologia, dizendo, ó, introdução, quantos minutos gastar na introdução, uma atividade prática de 20 minutos, depois uma discussão coletiva de 15 minutos, explicando como deve ser feito. Recursos didáticos, quadro e pincel, mapa físico e político Tocantins, cartolina, pode ser opcional, acesso a celular ou anotações locais dos alunos. E a avaliação, participação nas discussões e apresentação em grupo, clareza e pertinência das informações trazidas sobre o rio, atividade econômica local. Observa que, na verdade, tem mais resposta, né?
Então vamos subir, ó, tem mais coisa de resposta aqui, que é a pergunta de reflexão final que foi solicitada, né? Olha aí a pergunta de reflexão final da aula. De que forma o conhecimento sobre o clima, os rios e a economia do Tocantins pode nos ajudar a entender melhor os desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável do nosso estado? E olha que interessante, ele ainda termina, eu estou falando aí a generativa, né, ela nesse caso, quer que eu também prepare uma sugestão de roteiro de aula para cada etapa? Olha só, gente, eu vou colocar assim, vamos lá, olha só o que vai ser respondido. Olha aí, roteiro da aula. O que é a introdução? Então o professor já até apresenta, ó. Bom dia, pessoal, uma ideia de falas, né? Hoje vamos estudar a geografia do Tocantins, o nosso estado. Vamos falar de 4 pontos principais: clima, relevo, rios, economias. Para começar, aqui, enfim, não vou ler tudo porque demanda muito tempo, né? Aí vem no desenvolvimento, atividade prática em grupo. Aí vem a discussão coletiva, um fechamento para a aula. E ainda pergunta, ó, e a generativa termina perguntando de novo: quer que eu também organize esse roteiro em uma versão de passo a passo minutado, ou seja, mais detalhes por minuto, como se fosse uma linha do tempo detalhada da aula? Não é necessário. A gente pode encerrar ou pode pedir mais informações. Quer ver? Vou pedir mais informações. Não tem a pergunta aqui? Eu vou colocar aqui. Colei a pergunta, vou perguntar. Quais reflexões podem surgir da pergunta abaixo? E aí, isso é interessante porque a gente já pode levar com a gente algumas reflexões. Claro que a gente pode pensar, e isso é importante, a gente pensar as reflexões, mas também ver o que o chat GPT ou o Grok, o Gemini sugere. Então aqui, ótima questão, a pergunta é ampla e pode gerar várias reflexões. E vai lá, sobre o clima. A seca prolongada pode causar queimadas, falta de água, dificuldades para a agricultura familiar, oportunidades, planejar o uso da água, etc. Sobre os rios, mesma coisa. Relevo, economia, integração geral. E aí vem como exemplo de resposta que o aluno poderia dar. Então ele até pergunta depois, ó, quer um quadro resumo visual, tipo mapa mental em lista hierárquica, com esses pontos de reflexão para você usar sala de aula? Olha que interessante, né? Bom, mas aqui eu acho que deu para entender o que eu queria, né? Ilustrar sobre o uso, né, de um prompt, usando as ideias de área de prompt para fazer uma consulta mais efetiva, né? Uma IA generativa. E eu espero que isso contribua para vocês, vocês saberem consultar para criar conteúdo mais adequado para os alunos. Continuando com a ideia de criar plano de aulas. Então, olha só, um prompt básico poderia ser, ó, crie um plano de aula de 50 minutos sobre pensamento computacional para alunos do 6º ano do ensino fundamental, incluindo objetivos, conteúdos, metodologia e formas de avaliação. A gente pode melhorar, como a gente acabou de ver, e dar mais detalhes. Então, um exemplo de um prompt melhor seria, ó, você é um pedagogo especialista em pensamento computacional para o ensino fundamental. Elabore um plano de aula de 50 minutos sobre pensamento computacional para alunos do 6º ano. Estruture objetivos, conteúdos, metodologia, recursos didáticos e avaliação. Sugira uma atividade prática que envolva decomposição de problemas e algoritmos simples, usando situações do cotidiano. Exemplo, preparar um sanduíche ou organizar uma rotina. E apresente o formato, o plano de aula em formato de tabela para fácil visualização. Beleza? Então, já entendemos como utilizar a IA generativa para nos ajudar a planejar a aula, preparar uma aula. Só que não é só para isso que a gente usa a IA generativa, a gente usa ela como auxiliar, né, um assistente nosso como professor, para uma série de atividades, uma série de tarefas. Então, a gente pode utilizar a IA generativa, né, um chat GPT da vida, também para nos auxiliar no fazer resumo de conteúdos ou produção de conteúdos mesmo. E aí temos um exemplo básico aqui, ó. Como é que pode ser feito um prompt? Resuma em 3 parágrafos o conteúdo de redes neurais. Como resposta vai dar um texto meio genérico, né? Talvez com muitos termos técnicos. Então é melhor a gente aprofundar, dar mais detalhes, conforme a gente viu ao longo desse vídeo. Então um prompt que poderia ser melhorado. Resumo em 3 parágrafos o conteúdo de redes neurais para alunos do ensino médio. Use linguagem clara e acessível, evitando termos técnicos avançados. Destaque o que são redes neurais, como funcionam de forma básica e exemplos de uso no cotidiano. Exemplo, reconhecimento de imagens
e voz. Termine com uma pergunta de reflexão para a turma sobre como essa tecnologia pode impactar o futuro. Beleza? Então, eu acho que é interessante a gente ir lá para a IA generativa. Deixa eu copiar esse texto, abrir aqui o chat GPT, colar, vamos lá, e fazer a consulta para só, como exemplo, ver a resposta. Então, olha só, as redes neurais são um tipo de tecnologia inspirada no funcionamento do cérebro humano. Lembra que eu pedi, né, para 3 parágrafos. Assim como o nosso cérebro é formado por bilhões de neurônios que se conectam para processar informações, as redes neurais também possuem nós, ou neurônios artificiais, conectados entre si. Essas conexões permitem que a rede aprenda a identificar padrões em grandes quantidades de dados de forma semelhante como aprendemos com a experiência. Então, observe que não tem termos técnicos da computação. Não tem termos técnicos matemáticos por trás de aprendizado de máquina. E ele segue, né? E no final ainda termina com uma pergunta. Diante disso, uma pergunta importante é: como vocês acham que essa tecnologia pode transformar a forma como vivemos e trabalhamos no futuro? Então, é uma forma muito interessante, né, de usar a ferramenta a nosso favor como professor para resumir conteúdos, produzir material que a gente pode passar para os alunos, seja levando em sala de aula um conteúdo de maneira já mais mastigado, mais resumido, ou como passando material escrito para os alunos, tá? Bom, o que mais? Vamos lá, avançando. Além disso, a gente pode, outra forma de utilizar a IA generativa para criar histórias educativas. Isso aqui é interessante, isso aqui funciona relativamente bem. Ó, um prompt básico aí seria: escreva uma história curta sobre a história da inteligência artificial. Um prompt melhorado aí que a gente poderia colocar: ó, escreva uma história curta e divertida que apresente a evolução da inteligência artificial para alunos do ensino médio. Personagens, quem vão ser os personagens? Está todo definido. Ó, o Alan, inspirado em Alan Turing, e a Sofia. Sofia foi um dos primeiros, né, aplicações. Nesse caso vai ser um robô curioso do futuro. A história deve ter no máximo 300 palavras, então vai ser uma história extremamente curta. Se você quiser uma história mais longa, aumenta, claro. Use uma linguagem clara e envolvente, com falas entre os personagens que expliquem momentos-chave da história da IA. Origem, avanços e aplicações atuais, tá? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu copiar esse prompt, né? E vou levar ele lá para o chat GPT. E aí vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, já trouxe aqui para o chat GPT, estou dando a entrada aqui, o prompt, vamos ver. Olha só, deu até título: A incrível viagem de Alan e Sofia pela história da IA. Alan, um jovem curioso e cheio de ideias, estava em seu quarto quando ouviu uma voz metálica. Olá, sou Sofia, um robô do futuro. Quero aprender como a inteligência artificial começou. Alan sorriu. Então você veio ao lugar certo. Tudo começou em 1950, quando cientistas, como meu xará Alan Turing, imaginaram se máquinas poderiam pensar. Ele criou o famoso teste de Turing para ver se um computador podia se passar por humano em uma conversa. Sofia piscou as luzes dos olhos. Fascinante. E depois? E segue. Olha que interessante. Ainda perguntou aqui no final, ó, o chat GPT, quer que eu prepare também uma versão em quadrinhos dessa história? Com cada fala, com um balão de diálogo, isso pode engajar ainda mais os alunos do ensino médio. E aí? A minha vontade é falar que sim, mas não sei se vai sair boa a resposta. Eu vou colocar sim e vamos ver. Eu pensei que ele ia gerar imagem, mas legal. Ele criou os quadros, né? Criou os quadros, onde cada quadro que vai ter, e tem a informação de que seria a ilustração por quadro. A gente pode pegar essas informações e pedir para a IA generativa criar as ilustrações para essa história em quadrinhos. Olha que legal, isso aí é uma ideia boa, bacana, né? Então a IA generativa é um grande aliado, é uma grande aliada para a gente na preparação das aulas. Voltando aqui para o slide, a gente também pode criar quizzes, né? Perguntas e respostas com a IA generativa. Então, olha só, um prompt básico seria: elabore 5 questões de múltipla escolha sobre aprendizado de máquina. O que a gente pode melhorar? Dar mais detalhes, dar um contexto, enfim. Olha só, elabore 5 questões de múltipla escolha sobre aprendizado de máquina. Aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço, para alunos do ensino médio. Cada questão deve ter 4 alternativas. Inclua o gabarito ao final. Acrescente uma explicação breve, uma frase, para a alternativa correta. Beleza? Então, ó, até para a criação de perguntas, quizzes,
é bastante útil, né? A IA generativa. A gente vai depois, num próximo vídeo, falar um pouco melhor sobre mais detalhes de conteúdos que a gente pode criar para os alunos com IA generativa, mas aqui já deu uma visão bastante ampla, né? E dos princípios que a gente tem que utilizar nas consultas para usar de maneira mais efetiva as IA generativas. E como último exemplo de criação de conteúdo aqui deste vídeo, vamos ver aqui, ó, a ideia de criar mapas mentais com a IA generativa. Um prompt básico seria, ó, cria uma imagem de um mapa mental sobre como estruturar um bom prompt para IA generativa. Só que é meio genérico, né? A gente podia melhorar. Olha só, cria uma imagem de um mapa mental em formato de lista hierárquica sobre como estruturar um bom prompt para o uso de IA generativa. Isso vai incluir, ó, tópicos principais, tarefa, contexto, formato, detalhes adicionais, foi o que a gente viu aqui na aula. Cada tópico deve conter 2 ou 3 subitens explicativos e use frases curtas e simples. Isso aqui eu acho que vale a pena a gente copiar esse prompt, né? Ir lá na IA generativa e ver qual é a resposta que ele vai gerar para a gente. Então, ó, vamos lá. Dei uma entrada aqui. Ah, não tá, eu não coloquei na tela, né? Tá aqui, ó. Ele criou a imagem para a gente. Ó. Então, aqui está o mapa mental. Como estruturar um bom prompt, com tarefa, contexto, formato e detalhes adicionais. E apresentando aí para a gente essa imagem. Ele criou a imagem do mapa mental. Então, o que é a tarefa? Dizer claramente o que a IA deve fazer. Exemplo, criar resumo, fazer plano de aula, quiz. O que acontece? Formar para quem será usado, que é o público-alvo. Indicar disciplina, nível de ensino ou faixa etária e assim por diante. Então, até essas imagens, que é uma imagem de um mapa mental, que é extremamente útil para utilizar como estudo, a IA generativa pode criar para a gente e é bastante útil para a gente. Beleza? Então, acho que eu dei uma massagem geral do que a gente pode utilizar, algumas das utilidades principais na vida do professor em sala de aula, usar a IA generativa por meio de engenharia de prompt. Direcionando para o fim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui. Ó. Boas práticas ao usar a IA na preparação de materiais. Então, ó, gente, sempre revisar o conteúdo que a IA generativa nos reportou como resposta. Revise o conteúdo. Por quê? Porque pode gerar erros nas respostas. Pode ter alguns erros, algumas imprecisões, e nós, como professores, como detentor do conhecimento, neste caso, a gente tem condições de revisar e verificar se está tudo certo ou errado. Então é bom ler para garantir. Eventualmente a IA gera algumas coisas erradas, tá? Outra coisa importante, adaptar ao contexto real. Cada turma tem necessidades diferentes. Então não é pegar uma coisa generalista e aplicar para todas as turmas. Então, cada turma tem necessidades diferentes. Então é importante nós, como professores, como mediadores desse processo de ensino-aprendizagem, adaptar ao contexto real de cada turma, né, de cada sala e assim por diante. Outra, usar como ponto de partida não o produto final, que seria a resposta da IA generativa, mas a gente, após a resposta da IA generativa, refinar ainda mais, enriquecer, validar, melhorar, fazer ajustes, né? Então, lembra que aí para usar a IA generativa como um assistente nosso, tá? Não como para substituir a gente como professor. E outra, experimentar diferentes prompts. É comum que a primeira resposta não seja perfeita. Então, aquela iteração que eu falei com vocês é importante. Aqui nesse vídeo, a gente usou só o chat GPT para ilustrar, dar exemplo. Mas vocês podem usar, pode e deve usar outras IA generativas. É importante até, às vezes, no início, usar o mesmo prompt em diferentes IA generativas, tanto, por exemplo, no Gemini, no Grok e no chat GPT, para ver as respostas. De repente você gosta mais da resposta do Gemini ou você gosta mais do Grok. O Grok, particularmente, eu acho bem interessante as respostas dele. Tem alguns testes que são feitos nas IA generativas comparando as respostas. Então, assim, é importante que você tenha experiência como professor, consulte e veja qual que você acha melhor. E se você, de fato, estiver usando muito e precisar, com muita frequência, assinar uma ferramenta dessa, porque aí você vai ter menos limitações e vai poder utilizar mais recursos, tá? E para finalizar a aula, então, a IA generativa é uma aliada poderosa para economizar tempo, ampliar a criatividade e personalizar a aplicação prática, isso, claro, na vida do professor. Porém, a chave está na engenharia de prompt.
que foi o que a gente conduziu a aula aqui. Quanto mais o professor dominar a arte de formular boas instruções, a boa comunicação com a ferramenta, né, mais úteis e relevantes serão o resultado. Então, a engenharia de prompt é a habilidade de conversar com a IA de forma estratégica, garantindo que ela entregue respostas de qualidade alinhadas ao seu objetivo pedagógico. Então, aqui já é uma aula um pouquinho mais prática. Eu incentivo vocês, ao terminar esse vídeo ao longo da semana, interagirem com as IA generativas, colocar alguns desses prompts que a gente viu, ou todos na aula, vocês copiam do slide, e a partir disso crie outros prompts de consulta na IA generativa com os princípios que a gente viu aqui para melhorar a qualidade do prompt, tá? E testar em diferentes ferramentas. Espero, com toda a sinceridade, que esse conteúdo tenha sido bastante útil para vocês, não só como na atuação futura como professor, mas para diversas outras consultas pessoais de vocês. Beleza? Então estamos encerrando o vídeo e é isso. Valeu!